do Senhor Jesus Cristo. Para você ver, né? Tem um vídeo que eu fiz a parte agora da manhã, e dentro do vídeo eu dei um testemunho, né, de um pregador que ele foi numa congregação e em vez dele estar pregando ali o reino de Deus, a justiça de Deus, né, a salvação em Cristo, o consolo em Cristo, a esperança, a fé, o amor em Cristo, né, a glória, a honra, o louvor da vida eterna, né, do reinado de Cristo, do novo céu, da nova terra, né, em vez de estar trazendo inspiração do alto ao coração dos ouvintes, ele veio falar que foi na Universal e como é que ele ficou impactado de ver lá pessoas dando oferta de 1.000, 2, 5.000, 10.000 reais, e usou isso lá no dia lá do evento. O pastor não queria levar mais esses pregadores conhecidos, porque eu até fiz um comentário, né? Falei, pois é, pastor, porque a festa da vida, e o trabalho dessa festa era feito para pessoas que não tinham entregado sua vida a Cristo ainda como único Senhor e Salvador, pessoas que não tinham o conhecimento de Cristo como único Senhor e Salvador. Então o foco do trabalho que Deus colocou no coração do pastor ali foi esse, e ele percebeu que trazendo pessoas de fora só estava inchando, e ele percebeu também que estava gastando muito dinheiro. Ele percebeu que estava gastando muito dinheiro com pregadores, com cantores, e um dinheiro que poderia ser usado na própria congregação. Então ele tomou essa decisão de não chamar mais pregador de fora, pessoas conhecidas, da mídia, gospel, enfim. E ele me deu a oportunidade, eu ainda complementei, né? Falei, pois é, pastor, porque quem está lá fora não conhece quem é pregador ciclano, pregador beltrano, não conhece cantor. O pessoal lá fora não conhece as pessoas. Assistindo. Então ele acabou aceitando. Chega lá, o pregador fala que vai levar os nomes para orar, botar no envelope os seus pedidos de oração. As pessoas param o culto, fica lá escrevendo, pegando caneta, obreiro correndo para um lado para o outro para arrumar caneta para as pessoas, a multidão daquela. Aí bota lá, quando vai, leva 11.000 reais e nem pegou os pedidos para orar, só pegou o dinheiro e jogou os envelopes com as orações fora. E é interessante que essas pessoas ganham mídia, visualização, muitas vezes ganha popularidade com evangelho mentiroso, com falso evangelho, uma falsa inspiração, uma falsa doutrina. Voltando a comentar, eu vi uma mensagem dessa pessoa em Camboriú. Na época Camboriú não mostrava esses escândalos que tem hoje lá. Mas quando vem um escândalo em algum lugar, é porque o negócio já está ali há muito tempo. Só que o escândalo vem muito depois, porque Deus vai dando oportunidade para arrepender e confessar. Aí quando não arrepende e não confessa, aí Deus permite aparecer, ser notório. Tem um texto bíblico que fala: aquilo que vocês fazem oculto vai ser publicado nos telhados. Como Davi, aquilo que Davi fez oculto, quando foi contra ele, foi publicado para todo mundo ver. Em cima dos telhados é onde as pessoas podem ver. Teve uma mensagem do missionário Doriel de Oliveira, que ele pregou que o telhado é a internet, é o satélite. Muitos anos atrás, ele pregou ali na Casa da Bênção, ele falou sobre isso. Ele falou que a publicação agora vai ser na internet. E olha que isso tem tempo, isso aí tem de 15 a 20 anos, mais ou menos. Bem no comecinho, quando eu batizei.
Realmente é. Hoje, quando a pessoa tem um escândalo, já vai para a internet, vai para o YouTube, vai para os meios de comunicação, escândalo mesmo, coisa que escandaliza, não é banalidade não. Então, Camboriú, naquela época ali, era o auge, não mostrava esses escândalos, não mostrava as coisas erradas, né, que tem sido divulgado ultimamente, que acontece lá. Enfim, pregadores bêbados, drogados, sai dali, vai para o cabaré, ou do cabaré vai para lá pregar, paga para estar lá, entende? Uma manipulação da mídia, mas naquela época ele já viu uma manipulação, porque tinha uma pregação desse irmão e ele falando que para você vencer uma opressão de Satanás, você deveria comer uma pratada de macarrão. Devia comer macarrão como se aquilo estivesse ofendendo os demônios, ofendendo Satanás. A Bíblia diz que tem caça de demônio que sai só com jejum e oração, não é com glutonaria não é com comilância não. Você não vence demônios se empanturrando de macarrão. Você não vence demônios se empanturrando de refrigerante. Você não vence demônios se alimentando do alimento terreno. Você vence demônio se alimentando do pão que desceu do céu. Você vence demônio bebendo da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo, o Espírito Santo. Você vence demônio obedecendo a palavra de Deus. Ali no livro de Romanos 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11:6, fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Esses textos, eles estão falando de obediência. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando que sem obediência a Deus é impossível agradar a Deus. Porque fé não é pensamento positivo, não é positivismo. A fé é a obediência da palavra de Deus. Existe uma linha de espíritos enganadores que eles estão trazendo doutrinas positivistas, né, de triunfo, mas que não trazem a revelação, a sabedoria, a ciência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor de Deus em Cristo, na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Qualquer pessoa está vencendo, qualquer pessoa é vencedora sem arrepender, sem confessar, sem converter das suas iniquidades, das suas injustiças. João Batista, o fundamento da doutrina de João Batista em Deus, em Cristo, era se arrepender dos pecados. Quando o Senhor Jesus Cristo surgiu, a primeira mensagem que ele pregou foi: arrependei-vos e credes no Evangelho. Todo um dos alicerces do fundamento da doutrina da salvação da alma, porque a salvação é como um prédio, o fundamento é Cristo e vai botando os alicerces que vão se firmando, é o arrependimento, a confissão e a conversão dos pecados em Cristo. E é interessante que esse pregador, em outra pregação dele, que eu coloquei no vídeo, ele falando, né, de um chefe de terreiro de macumba que entrou no gabinete dele, e ele passando muita luta, né, com partido e tudo, e sem apoio das igrejas evangélicas, sem apoio dos irmãos, e entrou esse chefe do terreiro e falou: tamo junto, né, porque o senhor defende a família e etc. E eu quero dizer que toda sexta-feira 600 terreiros de macumba vai estar tocando lá as entidades para guardar o senhor, proteger o senhor. E um homem desse sobe no púlpito, num lugar para pregar, e diz que quando a igreja não se move, quando a igreja não se levanta, quando os evangélicos, os pastores não se levantam, Deus levanta até os demônios para guardar, para proteger, para abençoar, enfim. Ele ainda usou um texto que ele diz assim, que quem não ajunta espalha. É interessante que esse texto, quem não ajunta espalha, havia uma pessoa expulsando demônios,
não estava tendo amizade com demônios, não estava tendo comunhão com demônios, não estava aceitando ajuda de demônios ou de entidades, estava expulsando demônios. E os discípulos viram que ele estava expulsando demônios no nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não andavam ali com grupo. E os discípulos chegaram, eu imagino, todo eufórico: Senhor, nós proibimos um ali que expulsa demônio no teu nome. E o Senhor Jesus repreendeu os discípulos e disse: vocês não deveriam ter feito isso, porque não há ninguém que faça milagres no meu nome e possa em seguida falar mal de mim. Quem não ajunta, espalha. Então, até o contexto que ele usou para se justificar de não ter repreendido, de não ter pregado o Evangelho de Cristo, de ter concordado, ele estava legitimando a sua mensagem. Ele usou esse texto fora do contexto do que as Escrituras trazem que devem ser. Então, essas doutrinas, esses ensinamentos, que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai ser isso e aquilo outro, sem Cristo, sem o sangue de Cristo, sem a morte, sem a ressurreição de Cristo, são espíritos enganadores, que se apossaram de mentes que estão caídas. Tem pessoas que nem creem em Deus, ou dizem que não creem, porque o Espírito de vida dentro de nós testifica a realidade que Deus existe. A pessoa pode até negar. É como uma pessoa não gostar da outra. Uma pessoa foi traída ou alguma coisa, se eu tenho raiva da outra, a outra pessoa existe, mas ela finge que a outra não existe. Por exemplo, às vezes as pessoas estão num lugar, ela nem olha para a pessoa, ela nem conversa, ela está ignorando aquela pessoa. Não é que aquela pessoa não existe, aquela pessoa existe. Ela sabe que existe, mas ela se comporta como se não existisse. Então tem pessoas que não querem entregar sua vida a Cristo, não querem se arrepender, não querem se converter dos seus pecados. Aí eles falam que Deus não existe. Tipo assim, um pensamento positivo. Isso é um pensamento positivo para eles, para não serem condenados. Como assim? Não, eu não existo em Deus, Deus não existe, eu não vou para o inferno. Deus não existe, né? Não existe o juízo de Deus, não existe o julgamento de Deus. Deus não existe, eu não vou me apresentar diante dele. Então, quando morrer aqui, acabou. Isso é uma forma de pensamento positivo para a pessoa. Aquilo ali, entre aspas, está trazendo um certo conforto para ela, mas é um falso conforto. Porque a mentira é um falso conforto. Quando a pessoa é pega numa situação difícil e ela mente, aparentemente ali ela sai daquela situação. É um falso conforto, mas lá na frente ela vai colher o que ela plantou. Então pode ver, todas as vezes que a pessoa usa uma mentira, está querendo escapar de alguma coisa. Às vezes ali naquele momento dá certo a mentira, mas lá na frente não. Porque um dia a verdade vai se manifestar. E quando a verdade se manifesta, a mentira cai por terra. Um dia Cristo vai se manifestar. Um dia Cristo vai se manifestar para todo este mundo, como juiz de toda a terra. E toda mentira, toda enganação, toda falsa doutrina, todo espírito enganador, todo falso profeta, toda falsa doutrina vai cair por terra para nunca mais se levantar. E quem acreditar em mentira, quem se apegar à mentira, vai cair junto para nunca mais se levantar. O inferno se levanta, mas o inferno vai cair um dia para nunca mais se levantar. Vai ser lançado num lago de fogo. O pai da mentira, Satanás, os demônios, se levantam, mas um dia eles vão cair para nunca mais se levantar, porque vão ser lançados no lago de fogo. Por vezes a injustiça prospera aqui neste mundo, mas um dia a injustiça vai cair, vai ser lançada no lago de fogo para nunca mais se levantar. E os únicos que estarão em pé são os que estarão com Cristo, com a verdade, que se arrependeram dos seus pecados, confessaram a Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas e se converteram de suas iniquidades. A terra e o céu vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem à vontade de Deus, permanecerão para sempre no novo céu e na nova terra que Deus vai criar. Esse céu e essa terra estão passando, vão passar, mas o novo céu e a nova terra que Deus vai criar para os fiéis nunca passará. Viverão para sempre. Esse corpo, ele está passando. Em uma época eu tinha 10 anos, 20, 30. Cada vez que se passa uma década, a gente se envelhece. E
quando vem a velhice, vem as doenças, vem as enfermidades, um dia chega a morte, às vezes até para os mais jovens. A pessoa, ela não precisa ficar idosa para morrer ou doente de uma enfermidade por causa da idade, às vezes um acidente, uma fatalidade. Esse corpo aqui, ele está passando, ele vai passar, mas o novo corpo que Deus tem preparado para os fiéis nunca vai passar, porque não pode adoecer, não pode enfermar e não pode morrer. A própria morte, por vezes, aqui se levanta, mas um dia a morte vai cair por terra, para nunca mais se levantar, porque vai ser lançada no lago de fogo. E no novo céu e na nova terra que Deus vai criar para os fiéis, só há vida, e vida em abundância. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá injustiça, não haverá quem peque, não haverá quem provoque a tentação, não haverá nenhum mal. Estarão totalmente seguros por Deus, em Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Deus dos deuses. Essas são as promessas que Deus deixou para o seu povo. E ainda aqui eu não consigo expressar toda a grandeza e todo o glamour e todo o louvor e toda a honra e toda a glória que tem essas bênçãos que Deus preparou, está preparando e vai preparar para os fiéis. Somente aqueles que estiverem lá experimentando dessas bem-aventuranças realmente vão poder saber o que é viver intensamente, plenamente a promessa da redenção de Deus, tanto na morte de Cristo como na sua ressurreição. A palavra de Deus diz que se a morte de Cristo já nos traz vitórias gloriosas, muito mais a sua ressurreição, porque agora a morte não tem mais nenhum direito sobre o Filho de Deus, porque agora ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E todo aquele que crê na redenção de Cristo, na mensagem de Cristo, na palavra de Cristo, em Cristo, tem direito à vida eterna. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.